Bom dia, boa tarde, boa noite. E agora começamos a outra aula do capítulo 1 do nosso programa, a partir da que está na introdução, né? Então, esse é o terceiro filme que eu estou fazendo, a partir do slide 44. Né? Então, a gente falou sobre o conceito de desenvolvimento sustentável e anteriormente, e quais são os conceitos fundamentais da ideia, né? O de necessidades, em particular, as essenciais dos pobres, aos que se deveria outorgar prioridade preponderante. A ideia das limitações impostas pelos recursos do meio ambiente, o estado atual da tecnologia e a organização social e a capacidade da biosfera de absorver os efeitos das atividades humanas. Porque a atmosfera tem uma capacidade de absorver a nossa velocidade e de se recompor. Esses são conceitos fundamentais da ideia de desenvolvimento sustentável. No slide 45, a estratégia prioritária, então, seria revitalizar o crescimento como condição necessária, porém não suficiente para eliminação da pobreza absoluta. Crescer, mas crescer de forma sustentável. Né? Mudar a qualidade do crescimento. Né? A gente já falou sobre isso, sobre bases reais do capital ecológico. O sistema ecológico, o ecossistema passa a ser um capital que o sustenta. Né? Então, sempre insisto aí na questão de mudança de paradigma. Satisfazer as necessidades humanas essenciais. A palavra essencial. Não é ter tudo que se quer quando quer. Assegurar um nível sustentável da população. Dar uma nova orientação à tecnologia e ao controle de riscos. Conciliar economia e meio ambiente no processo de tomada de decisão. E isso nós falamos anteriormente, nessa questão de que o ecossistema ele se resolve. A natureza se resolve. Ela sabe a dose dela própria, como conviver. Os vegetais, os animais, os répteis, os aracnídeos, as várias classes zoológicas e de insetos e da variedade que existe no ecossistema, ela sabe. O problema é que nossos modelos sociais não sabem conciliar com o meio ambiente, não se conversam adequadamente. Nós avançamos na contramão da capacidade de absorção do meio ambiente, com os nossos modelos sociais. Quando eu falo em modelos sociais, eu falo em liberalismo, neoliberalismo, socialismo, comunismo, nazismo, fascismo. Quer dizer, todas as ideias, né, que o homem já concebeu, né, de modelos sociais, anarquismo, né, qual deles, se é que algum deles, né, tem chance de conviver, né, com o ecossistema, que eu não acredito particularmente. Eu acredito no único princípio que é amar ao próximo como a si mesmo. E a partir daí, todos os modelos sociais seriam desenvolvidos baseados nesse princípio. O foco humano. O foco humano e no ecossistema. Esse seria meu foco do meu modelo social. Finalmente, introduzir profundas mudanças nas relações econômicas internacionais e esquemas de cooperação mundial.
É outra coisa que fica muito na conversa fiada, né, de que as nações vão se entender, nós fazemos vários encontros mundiais, né, discutimos, estabelecemos metas, prometemos, juramos. Né, alguns países pulam fora, né, recentemente, Estados Unidos pula fora, o Brasil recentemente pulou fora desses compromissos, aí começa um jogo de acusações entre estados, não falo nem nações, porque existe uma diferença entre nação e estado, hein, gente? Nação é a cultura, é a língua, é a comida, é a gastronomia, são as danças, o folclore, a forma do povo viver, seus hábitos, isso é nação. Agora, Estado é uma coisa construída artificialmente para controlar a nação, na minha visão. E a nação se submete ao Estado. Essa é a minha visão. Então, relações, introduzir profundas mudanças. Gente, o que é profundas mudanças nas relações econômicas internacionais? Né? Se nós continuamos com fronteiras fechadas, bandeiras, exércitos, hinos, patriotismos, nacionalismos, não tenho muita esperança nessas profundas mudanças, o que eu chamo de mudança de paradigma. Né? Haveria necessidade de uma mudança de paradigma. A Conferência Mundial das Nações Unidas, né, a Cumbre de la Tierra, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, ela simbolizou o mais profundo desejo de mudar o curso da história para o caminho do desenvolvimento sustentável. Foi nesse momento que o Brasil, de certa maneira, estava liderando esse assunto. Investimentos anuais na época da ordem de 125 bilhões de dólares, 1% do produto interno bruto mundial, estariam destinados para os problemas ambientais do globo. Não sei quanto está esse percentual hoje, precisamos ler e pesquisar os últimos relatórios. E daí surge a Carta da Terra, a Declaração de Princípios Gerais Ambientais e a Agenda 21, que foi um programa de objetivos específicos. Na verdade, se você pegar a história das COP, né, que é as Conferências das Partes, na Convenção, quadro das Nações Unidas sobre a Mudança de Clima, você vê nesse quadro aí até 2009, de 1962, né, a cronologia dos acontecimentos mais significativos no âmbito do desenvolvimento sustentável, né, de 1962, que foi a publicação do livro A Primavera Silenciosa, da autoria de um biologista, da Raquel Carson. Depois, em 1972, Os Limites do Crescimento, apresentação desse relatório pelo Clube de Roma, que eu tenho esse livro. É muito interessante, já no início da década de 70, já se alertava sobre essa questão, inclusive coincidia na época com a crise do petróleo, né? Que vocês precisam aí estudar como que o Brasil se ressentiu na década de 70 em função da crise do petróleo. Existe um livro chamado Milagre Brasileiro que pode dar uma ideia para vocês disso. A realização da Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano em Estocolmo, que origina então a criação do Programa da ONU para o Meio Ambiente, a UNEP. Realização da Convenção de Berna sobre proteção dos habitats, né? Realização da Convenção de Genebra sobre a poluição do ar. 1980, a IUCN, conjunto com a ONU, WWF e Unesco, apresentam um documento estratégico sobre a conservação da natureza, apresentação do relatório Global 2000,
1983, Protocolo da ONU sobre a Qualidade de Ar, em Helsinki, Comissão das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, 1987, o Protocolo de Montreal sobre as substâncias que contribuem para a redução da camada de ozônio, que foi uma discussão bastante intensa, a apresentação do relatório Brundtland, onde aparece definida a expressão, onde realmente, nesse momento, em 1987, surge a expressão chamada desenvolvimento sustentável. Em 1990, o relatório da União Europeia sobre o ambiente urbano. Em 1992, a realização da Cumbre, ou da Cimeira, ou da Reunião Geral do Rio de Janeiro, foi o Rio 92. Depois nós tivemos Rio mais 20, né? 1997, a realização da Conferência de Kyoto sobre o aquecimento global. 2007, o IPCC, que é esses relatórios do Comitê Intergovernamental, publica o 4º relatório de progresso. Al Gore protagoniza o filme Uma Verdade Inconveniente, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, democrata. E o IPCC e Al Gore recebem o Prêmio Nobel da Paz nessa época. Em 2009, realização da Conferência de Copenhague sobre alterações climáticas. Então, essa é uma trajetória que vem desde 1962. Né? Aí está um ano das realizações, né? De onde foram sediadas essas reuniões, né? De 1985 em Berlim, Genebra, 2004 Buenos Aires, Montreal, 2005, Nairobi, 2006, Bali, 2007, Poznan, na Polônia, 2008, e depois Varsóvia, 2013, Lima, 2014 e 2015 em Paris. É preciso que vocês estejam muito bem conscientizados dessa questão, dessa cronologia desse movimento, né, em torno das questões de clima e ambientais no mundo, em particular no Brasil. A COP22 foi em Marrakech, 2016. A COP23, 2017, termina com a participação dos Estados Unidos e pedido por mais ambição em metas. Quase 200 países se reuniram na Alemanha para debater estratégias e formas para cumprir o Acordo de Paris. A COP24 foi em Katowice, na Polônia, 2018. E o Brasil iria sediar a Conferência do Clima em 2019, mas o presidente atual rejeitou essa conferência no Brasil, até por questões ideológicas, vamos dizer assim, né? Defendendo de que tem que haver desenvolvimento, de que a Amazônia precisa desenvolver. Aí vem essa questão, essa discussão da Amazônia, que é uma discussão complicada, de soberania. Né? Recentemente houve esse embate com Macron, com a França, com Merkel na Alemanha, do presidente, e ficou essa discussão política e, de certa maneira, uma tendência de dizer que também a Amazônia é culpada de todos os males do mundo, o que não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade, mas nós sabemos que é verdade, que o mundo tem que mudar seus hábitos, tem que mudar sua forma, tem que haver uma mudança radical de comportamento no mundo, não importa a história que ficou para trás, e da teoria de sistemas que eu falei com vocês, que se eu mexo na Amazônia, ela afeta sim, se eu mexo em outros ecossistemas e biomas, eles também afetam o meio ambiente. Então, existe uma interdependência muito grande e não só um único culpado, né, do processo. Aí o Brasil não quis realizar a COP25 e começa então a COP25, Conferência do Clima da ONU em Madrid,
E a 20ª edição da Conferência do Clima das Nações Unidas ocorrerá em 2020 e terá a Itália e o Reino Unido como sedes. Não sei como está isso, em função agora dessa pandemia, para quando será transferido essa Conferência do Clima, né, das Nações Unidas, as COPs. Ou se, claro, um determinado momento crucial como esse, meio que se esquece do meio ambiente e se luta pela sobrevivência. Né? Então é uma coisa bastante atípica e complexa, mas seguramente nós devemos continuar nos preocupando com isso. E acredito que as nossas próprias mudanças de comportamento e de paradigmas possam contribuir com a melhor qualidade de vida da gente e até minimizar esses efeitos de vírus, né, que convive naturalmente dentro do ecossistema tranquilamente. Aí vem discussão se esse vírus foi desenvolvido em laboratório, aperfeiçoado em laboratório, um pouco de teoria da conspiração também. Outros dizem que foi devido aos chineses comerem animais selvagens, que evidentemente são portadores e vetores desses vírus. Para eles não faz mal nenhum, para a gente é mortal. Enfim, o fato é que isso, com as devidas descobertas científicas, nós vamos ter que pensar como que a gente pode minimizar esses ataques desses vírus. O IPCC, que é o The Intergovernmental Panel on Climate Change, quer dizer, a mudança de clima, painel intergovernamental de mudança de clima, que é o IPCC, que vocês devem incorporar isso na cabeça, né? E é o corpo das Nações Unidas para avaliar a ciência relacionada à mudança de clima. O IPCC foi criado para fornecer aos decisores, policymakers, né, com avaliações científicas regulares na mudança do clima, suas implicações e futuros riscos potenciais, assim como colocar para frente a adaptação e as opções que a gente tem de mitigação desse problema. Esse IPCC emite relatórios constantemente e envolve mais de 100 cientistas envolvidos nesse processo. Aí está um relatório último que eu tenho, de 2014, e você encontra isso nesse link aí desse slide, onde você pode encontrar, e você encontra esse último relatório, o Special Report Global Warming of 1.5 degrees Celsius, nesse link é onde a seta vermelha aponta, você vai encontrar esse relatório completo em inglês, não sei se existe ele em espanhol. O desse livro aqui, ele está em espanhol, mas está já ultrapassado em relação a esse relatório especial para atingir essa meta de 1,5 grau. Por que eu estou falando sobre esses conceitos globais, gerais, e a ideia geral que está embutida, né, nessa história da gente, por que fazer avaliação de ciclo de vida, né? Quer dizer, por que nos aperfeiçoarmos, né, cada vez mais nessas metodologias de avaliação de impacto ambiental e ciclo de vida? Né? Tudo por causa dessas preocupações. Né? Essa linha de pesquisa está concentrada sobre essas preocupações. Né? A sustentabilidade, né, em materiais de construção, né, aí são dados interessantes que eu tirei até de um livro de Portugal, muito interessante, que vocês podem ler todos os itens. Eu não vou ficar aqui lendo todos os itens, mas atualmente a humanidade utiliza 50% das reservas de água doce
E os cenários relativos ao aumento da população mundial que irá ocorrer nos próximos 50 anos permitem antever problemas no que respeita ao abastecimento d'água a toda a população mundial. A agricultura e a pecuária consomem 70% da água doce utilizada pelo homem. A utilização da água para irrigação a partir da década de 60 levou a uma diminuição de 74% da área do mar Aral, que no passado teria sido o quarto maior lago do mundo. O uso de fertilizantes aumentou 300% entre 60 e 90. Grande parte de fertilizantes utilizados nos processos agrícolas são arrastados, então, né, por transporte nos meios porosos, por lagos, rios e para o mar, contribuindo para a sua eutrofização, que é um dos itens midpoints que são estudados dentro dos indicadores de avaliação de ciclo de vida. Nos últimos 300 anos, houve uma redução de 40% na área florestal também. Existem indicadores para medir isso quando você implanta um projeto. As florestas, os transportes, que são responsáveis por 26% das emissões de carbono. E as projeções existentes apontam para um aumento de emissões nesse setor. As resinas plásticas, enfim, são muitos itens que têm uma representatividade muito grande no impacto ambiental na indústria de construção. Aí vocês podem ver esses gráficos, em milhões de habitantes, e nas cores aí representadas na abscissa, hectares por pessoa. Hectares por pessoa. Então você vê aí América do Norte, América Latina, Europa, da União Europeia, Europa não União Europeia, Oriente Médio, Ásia, África e Ásia Central. Aí você vê América Latina. Então, existe aí uns pontos, uns gráficos pontilhados, que mostram o que a gente chama de biocapacidade disponível na região. Isso é a pegada ecológica por região. Então você vê, por exemplo, que o rosa, aí, meio avermelhado da América do Norte, a biocapacidade está muito ultrapassada, em termos de biocapacidade disponível. Você pega aí o azul, a Europa também. Já você pega o azul claro, a Europa não europeia, nós temos um certo saldo positivo, de biocapacidade. Na América Latina também nós temos uma biocapacidade, um saldo positivo. Na Ásia também, Pacífico, na África também. Quer dizer, então, tem regiões na Terra que têm biocapacidade disponível e outras regiões que já ultrapassaram essa biocapacidade. Bom, continuando, aí vem o conceito como um subsistema da construção sustentável, do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos a construção sustentável. É um assunto que foi bastante debatido em novembro de 1994, na primeira Conferência Mundial sobre Construção Sustentável, na Flórida, e é um novo conceito para a engenharia civil e indústria da construção, significando a participação dessas áreas e segmentos na área do desenvolvimento sustentável. Repetindo que toda a nossa preocupação tem que ser relativa a todos os sistemas de produção, a todos os sistemas industriais, sistemas de serviços, e a construção passa a ser um subsistema particular, porque nós já falamos aqui antecipando coisas sobre a questão de energia incorporada e energia operacional. Energia incorporada é aquela energia que está embutida na fabricação dos materiais, desde as jazidas que você retira os materiais, o transporte, até levar esses materiais até o canteiro de obra ou sistemas de produção, depois a demolição e depois até a volta a todo esse
a esse entulho, a esse waste, a esse resíduo, de novo o sistema de produção. Então nós vamos ver conceitos aí em avaliação de ciclo de vida, do que a gente chama de berço ao portão, cradle to gate, do berço ao berço, né? Do berço ao túmulo, né? Isso é, do nascimento daquele produto até a demolição, até o final da vida útil, e do berço ao berço, que significa, apesar de demolir, você voltar com o sistema outra vez reciclado para o sistema de produção. Essas são as três óticas, né? Então aí vem o conceito de construção sustentável. Então, voltando outra vez, né, a nossa aula, eu tive que dar uma paralisada a questão desses princípios, minimizar os princípios da construção sustentável, minimizar o consumo de recursos, maximizar a reutilização de recursos, usar recursos renováveis e recicláveis, proteger o ambiente natural e criar um ambiente não tóxico e que propicie saúde. Esses são os princípios, né? E atingir qualidade no processo de criação do ambiente construído. Né? O ambiente construído é tudo, é edificações, é estradas, é viadutos, é barragens, aeroportos, são ferrovias, tudo isso é ambiente construído. Né? Então esse Charles Gilbert é da Universidade da Flórida, existe um livro que é o livro da Sustainable Construction, que é um livro que tem no Amazon.com e que eu tenho em forma digital no Kindle. Aí está um gráfico das prioridades a considerar num projeto de uma construção sustentável. Né? Então você tem aí minimizar os custos do ciclo de vida, né? Que é uma parte de avaliação de custo de ciclo de vida, economizar energia e água, maximizar a durabilidade, porque o aumento de vida útil diminui extremamente o impacto ambiental de qualquer coisa que se produz, minimizar a produção de resíduos, diminuir o desperdício, assegurar a salubridade dos edifícios, utilizar materiais ecoeficientes, né? Materiais que incorporam, né, resíduos e que consumam menos energia e emitam menos CO2 e gases de CO2 equivalente, diminuir o peso, planejar a conservação e a reabilitação e garantir as condições de higiene e segurança no trabalho. Né? Então, a avaliação de ciclo de vida, né, resíduos e reciclagem, os resíduos sólidos, eles compreendem todos os resíduos que provêm, na verdade, das atividades humanas e animais, que normalmente são sólidos e que são despejados como inúteis ou supérfluos. Né? O resíduo sólido, né? Desde a sociedade primitiva, né? Tribos, aldeias e comunidades, os seres humanos, os animais, utilizam recursos da terra para a sobrevivência e para o próprio despejo, né? Desde a pré-história, vamos dizer, e antes, claro, antes não era um problema porque significativo, porque a população era pequena e a quantidade de terreno, né, disponível para assimilação dos resíduos era muito grande. Aí o fato de jogar resíduos, né, nas cidades medievais, nas ruas sem pavimentos e terrenos baldios, provocou, né, a reprodução de ratos, e aí veio a peste bubônica, também chamada de peste negra na Europa, e a falta de algum plano de gestão de resíduos conduziu a sociedade à epidemia, a peste negra, que matou a metade dos europeus. Falando de epidemia, pandemia, nós não podemos esquecer dessa epidemia na Europa, né? Da peste negra, em que muitos sábios, né,
que nós estudamos, como Galileu e tal, viveu, Giordano Bruno, viveu nessa época. Né? Então, no século XIX, algumas medidas foram tomadas na gestão pública e elas passaram a ser vitais na Inglaterra. Né? O século XIX aí é na carreira dos 1800. Né? Dos anos 1800. Então a natureza ela tem capacidade de diluir, degradar, absorver e reduzir o impacto dos resíduos não desejados à atmosfera, nas vias fluviais e na terra. Entretanto, os desequilíbrios são inevitáveis quando se excede essa capacidade de assimilação natural, da biológica, né? Biodisponível, da biodisponibilidade do ecossistema. E o que acontece, né, com nossos sistemas de produção, né, acelerados, numa sociedade baseada em uma sociedade de consumo, né, montada sobre determinados paradigmas de competição, produtividade, concorrência, quem vende mais, quem vende menos, quem é o maior produto interno bruto, quem é o menor produto interno bruto. Então, baseado nisso aí, e mais os 40 pares de sapato que as pessoas compram, e as roupas variadas com diferentes cores, tecidos que levam tintas altamente tóxicas, né? Baseado nesses gostos bestiais do ser humano, né? Como dizia Jesus, perdoai, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem, são crianças, né? E continuamos crianças, a gente faz essas loucuras também. Então, a gestão inadequada dos resíduos sólidos, contaminação da água e do ar, exemplo, líquidos dos aterros mal projetados contaminam as águas superficiais e as águas subterrâneas. Na mineração, o líquido lixiviado dos aterros e zonas de deposição podem conter elementos tóxicos como cobre, arsênio e urânio. Né? Lixiviação significa a água ir saindo e lavando esse material, vai lavando, né? Lixiviado dos aterros, ele vai lavando e extraindo esses minerais, metais pesados. Né? Continuando, então a sociedade tecnológica, né, leva a um incremento de problemas na evacuação e deposição dos resíduos, benefícios e problemas associados. Para compreender a natureza desses problemas, vale analisar o fluxo simplificado de materiais e a geração de resíduos associados. Aí está um gráfico onde mostra aí os materiais em bruto, né, que você explora em jazidas, os desperdícios, depois o processamento e elaboração, rechaços, né, joga fora, sobra materiais sólidos, aí você processa e pode recuperar, e consumidor e evacuação final desses materiais. Né? Essa evacuação final pode ser aterros ou pode ser reciclagem. Os resíduos sólidos e escombros são gerados no princípio do processo, né? E tudo isso começa na indústria extrativa. Né? E você vê que a avaliação de impacto ambiental, quando ela vai, o ACV, o LCF, Life Cycle Assessment, quando ele vai analisar uma coisa, ele analisa desde a indústria extrativa, desde o momento que você extrai a matéria-prima e que você analisa todo o processo de extração da matéria-prima e tudo que você consome de energia, as várias formas de energia e tudo que você emite em termos de CO2 equivalente ou outros gases, né?
que afeta o efeito estufa, que promove o efeito estufa, e também, além disso, essas contaminações de ar e de água e de solo, né? E aí vem o transporte, porque eu vou transportar essa matéria-prima para algum lugar, e no momento tem a poeira também, que eu manipulo tudo isso, e quando eu transporto isso, seja por ferrovia, por rodovia, ou marítimo ou fluvial, eu vou consumir também combustível, depende das distâncias de transporte, vou gastar energia, vou emitir CO2 também, vou emitir gases de efeito estufa, até esse material chegar nas zonas de processamento e fabricação, no caso da construção civil, até chegar num canteiro de obra, ou até esses materiais chegar na porta de lojas de materiais de construção e grandes armazéns, né? Daí eu vou processar tudo isso dentro do canteiro de obra, que novamente eu vou gastar energia e vou emitir CO2 de muita variedade. Então, todos esses materiais que vêm para mim em qualquer sistema de produção, eles têm o que a gente chama de energia incorporada, está incorporada nele. Né? Desde as jazidas, né? Na indústria extrativa, né? Está incorporada nele. E depois o que eu falei que vem energia operacional, que é energia de uso. Né? Estou antecipando algumas coisas para vocês de avaliação de ciclo de vida, porque nesse papo aqui a gente vai já antecipando coisas do que vocês vão ver em avaliação de ciclo de vida. A partir dessa etapa, os resíduos então são gerados em cada passo do processo, né? Você vai gerar resíduos também em cada passo, enquanto as matérias-primas são convertidas em bens de consumo. E aí a palavra é o que fazer com esses resíduos, né? E aí sempre vem essa história de dizer, vamos pegar os resíduos e vamos reciclá-los. Por exemplo, vidro. Vou reciclar vidro para produzir mais garrafas. Vou reciclar garrafas de plástico para produzir mais plástico. Vou reciclar latas para produzir mais latas. E vou incorporar materiais em cimento, em concreto, em indústria cerâmica, e vou reutilizá-los, né? Vou substituir parte do cimento, vou substituir parte da areia, vou adicionar. Aí começa todas essas ideias de pesquisas que têm se desenvolvido ao longo dos anos. Né? E uma das melhores maneiras de reduzir a quantidade de resíduos a serem evacuados é limitar esse consumo de matéria-prima e incrementar a recuperação e reutilização. Quer dizer, a primeira coisa é, na fase de projeto, né? Eu já pensar um projeto, seja de edificações ou de qualquer coisa, que evite, que diminua o desperdício e que gere o menor número de resíduos possíveis. Ultrapassada essa possibilidade, então, aí nós vamos partir para a reciclagem. E, em último caso, para aterros e incineração. Então, eu tenho um capítulo de livro, no livro do Instituto Brasileiro do Concreto, onde eu falo sobre resíduos sólidos industriais, que está no volume 1 do livro do Ibracon de 2010, da última edição. Tem primeira edição e segunda edição. Então, a gestão de resíduos sólidos, né, pode ser definida como uma disciplina, né, associada ao controle da geração, armazenamento, recolhimento, transferência e transporte, processamento e evacuação dos resíduos sólidos, de uma forma que se harmonize com os princípios da saúde pública, da economia, da engenharia, da conservação, da estética
e de outras condições ambientais que respondem às necessidades, às demandas públicas, né? A gestão, então, inclui funções administrativas, financeiras, legais, de planejamento e de engenharia envolvidas nas soluções de problemas, e as soluções podem implicar relações interdisciplinares complexas entre vários. Se você pensar, né, nos vários campos envolvidos, né, nesse processo de gestão, não só de resíduos sólidos, mas de ecossistema, você tem a ciência política envolvida, você tem o urbanismo, você tem o planejamento regional e territorial, você tem a geografia, você tem a economia, você tem a saúde pública, você tem a sociologia, você tem a demografia, você tem as comunicações, a engenharia aí pintada de amarelo, que é o nosso campo, a ciência dos materiais também, que é nosso campo, né? E outros. Então é de uma inter e multidisciplinaridade muito grande a gestão desse processo. Aí, novamente, aquele gráfico que acabou eu repetindo esse gráfico aí da geração de resíduos até sua eliminação. Está em espanhol aí, eu aproveitei esse gráfico. É a gestão integral de resíduos, né? A seleção e aplicação de técnicas, tecnologias e programas de gestão para atingir as metas e objetivos específicos da gestão. Então, a utilização dos resíduos e subprodutos materiais industriais com materiais de construção, e evidentemente a gente pode pensar em utilização de resíduos produtos industriais não somente com materiais de construção, mas em outros sistemas de produção. E existe a necessidade de nós pensarmos que a produção industrial não se realiza em ciclos, como funcionam os ciclos, os ecossistemas na natureza. A natureza funciona em ciclos. A produção se estabelece classicamente num processo linear, que envolve produtos, subprodutos e resíduos a partir de matérias-primas. São extraídas enormes quantidades de matérias-primas não renováveis. E as mesmas são consumidas sem muita limitação dos bens produzidos e, uma vez utilizados, são eliminados como resíduos. Não é muito clara a distinção entre subproduto e resíduo, e eu gosto de, então, exemplificar isso antes de qualquer coisa, né? Eu vou dar um exemplo. As cinzas volantes, que são muito utilizadas hoje em substituição à parte do cimento, que inclusive geram cimentos pozolânicos, elas são provenientes das centrais de carvão mineral. Você queima o carvão mineral e em centrais termoelétricas. Aí esse subproduto que já foi gerado no processo de produção de energia. Então, o resultado final da combustão. Então, a cinza volante, ela foi gerada, ela é um resíduo nesse momento, porque ela foi gerada a partir do processo de combustão, né? Para produzir energia elétrica, através de termoelétrica. Então, é frequente que o termo subproduto seja empregado para algo que tem subprodutos ou coproduto, como chamam algumas empresas, né? É frequente que o termo subproduto seja empregado para algo que tem utilização e já tem valor agregado. E resíduo para aquilo que não tem utilização e sem valor agregado. Quer dizer, ele ainda não tem nenhuma utilização e nenhum valor agregado. Então, isso chamaria de resíduo. E subproduto e coproduto é aquilo que já consegue ter uma empregabilidade comprovada, né? E essa é uma busca que nós fazemos permanente em nossas pesquisas, né? Para transformar o que é resíduo em coproduto e produto, né?
E aí nós estamos fazendo aquela política do berço ao berço, quer dizer, a coisa foi, produziu, gerou resíduo, reaproveitou, reciclou e voltou para o sistema de produção, voltou para o sistema de consumo. Isso também chamam de logística reversa. A atividade, quer dizer, reverter a logística. Quer dizer, hoje, por exemplo, a escola de alto forno era um problemaço 40, 35 anos atrás. Hoje a escola de alto forno é um produto, um coproduto importantíssimo, né? Que nós podemos utilizar a escória moída de alto forno para fazer cimento, em vez de usar clinker, né? Que usa calcário e argila diretamente das jazidas naturais. Eu substituo uma parte do clinker, que consome muita energia, emite muito CO2 nas fábricas, por cinza, por escória moída, né, na mesma granulometria do cimento, ou posso utilizar também escória granulada, que tem um diâmetro da areia como areia, né, também, né, em argamassas e até concretos, e teria uma efetividade espetacular. E já cheguei a fazer um concreto chamado concreto escória, que é um trabalho que eu orientei em 2000, em que eu usava o cimento CP3, que o cimento CP3 ele já tem 70% de escória de alto forno, né? 30% de clinker. Eu já usei esse cimento, usei escória de alto forno britada, né, em forma de brita, já não se tem muito hoje isso no sistema de produção, mas utilizei como brita. Utilizei a escória granulada como areia nesse concreto e utilizei a escória moída substituindo ainda parte desse cimento. Então, praticamente, o meu concreto era escória pura e foi chamado de concreto escória. Então, a atividade industrial, ela consome recursos naturais a um ritmo superior ao crescimento demográfico, né? É uma situação difícil nos próximos 50, 100 anos para algumas matérias-primas. E aí eu gosto de perguntar, e se o paradigma da sociedade de consumo mudasse? Né? É um livro muito interessante de Jeremy Rifkin, El Fin del Trabajo, ou The End of Employment. Valeria a pena ler esse livro, né? E seria uma mudança de paradigma, né? Dentro dessas mudanças radicais que eu falo, que são necessárias para que haja uma possibilidade de congruência, de coerência entre o ecossistema e a nossa forma de viver e nossos sistemas de produção. O consumo de quantidades importantes de energia, né, que a gente já tem insistindo muito nessa questão, a degradação do meio ambiente, a geração de poluição e ao aparecimento de grandes quantidades de resíduos e subprodutos. Né? E como livrar-se dos resíduos industriais e urbanos? Né? É um problema do século XX e um desafio para o futuro. Né? Estou falando do século XXI já, não é só do século XX. Eu precisaria atualizar esse slide, né? É um desafio do século XXI já e um desafio para o nosso futuro e para todas essas metas aí que os painéis intergovernamentais têm colocado para a gente, né? Então, nós temos sem nenhuma dúvida que repensar isso. Né? Então, a gente consome grandes áreas de aterro, né? Que em países então como o Brasil, um tal de aterrar resíduo, né? Se fala tudo, né? Menos em reciclagem. Então, apesar de nós termos
uma política de resíduos, temos uma legislação de resíduos sólidos e tal, uma legislação, para dizer a verdade, uma das melhores do mundo, né? No entanto, nós continuamos mesmo aterrando violentamente. E o custo de deposição em aterros, né, é muito alto, né? É muito alto e além da desertificação das áreas que você utiliza, né? Vamos botar uma musiquinha aqui de fundo lá no YouTube, de repente fica melhor a aula aí se vocês perceberem isso. Essa música é do Rachmaninoff, no piano, concerto número 2, movimento 2. Alternativas não excludentes buscando a redução dos custos de disposição e tratamento de resíduos. Né? A redução do volume de resíduos produzidos depende da base tecnológica, quer dizer, depende muito do projeto e do processo. Né? Então, a reciclagem ou reutilização dos resíduos é uma alternativa que pode gerar recursos financeiros. Mas, como eu sempre falo a vocês, né, a avaliação de ciclo de vida ela vem a meio que quantificar e demonstrar se realmente, ambientalmente, a reciclagem e a utilização de resíduos de qualquer natureza é realmente menos impactante ambientalmente. Então, na União Europeia, né, o projeto do produto ou do processo é tudo, seja qualquer relógio, avião, edificação, tudo. Então, o primeiro princípio é a prevenção dos resíduos. Né? Ela é a chave. Então, durante o projeto, eu tenho que me preocupar totalmente com a diminuição do resíduo. Né? A geração menor possível no sistema de produção, né, de resíduos, no sistema que eu projetei. Seja a construção de um edifício, né, seja a construção de um avião, de uma estrada, de uma ferrovia, de um computador, de uma nave espacial, de um avião. Contudo, se não houver possibilidade de você atuar na fase do projeto e na fase da prevenção, então nós vamos buscar aproveitar os materiais o máximo possível para reciclagem e reuso. Né? As orientações da União Europeia requerem que Estados-membros utilizem a legislação relativa à coleta, reuso, reciclagem e disposição de resíduos. Mas quando a gente não pode mesmo, de nenhuma maneira, fazer nada, né? Então a gente é obrigado a incinerar de forma segura e o aterro deve ser utilizado como útil recurso, o que não é verdade no Brasil. A gente utiliza praticamente o aterro como primeiro recurso, né? Infelizmente. Né? Vou falar aqui sobre resíduos, por exemplo, nucleares, né? Que eu trabalhei num projeto quando eu estava no pós-doutorado, no Conselho Superior de Investigações Científicas, no Instituto de la Construção Eduardo Torroja. Eu trabalhei em depósitos de concreto para armazenar os biombos de chumbo contendo os resíduos da energia nuclear, urânio e etc., depois de ultrapassar a sua quantidade, a sua geração de energia, ele é colocado em depósitos de chumbo, né, que o chumbo ele tem uma propriedade de refratar a radiação, até a radiação, a radioatividade, né? E esses depósitos a gente projetava em concreto, evidentemente, com armadura, com tudo, e esses depósitos então vão ser enterrados, né? E na verdade, a durabilidade desses depósitos tem que ser da ordem de 400 anos, por causa a partir de 400 anos é que nós vamos
perder ou praticamente ter a mínima radioatividade possível para que não seja nociva ao homem, né? Então eu trabalhei nos projetos desses depósitos e fazia simulações de computador para verificar o tempo de vida desses depósitos enterrados com o ingresso de odicloretos, sulfatos e outros íons, né, que são perniciosos, maléficos, né, ao processo de deterioração do próprio concreto e do aço do concreto. Então, as atividades de tratamento de resíduos sólidos, né, eles podem gerar resíduos, as atividades de tratamento de resíduos também podem gerar resíduos. Por exemplo, a incineração de resíduos municipais sólidos, 340 quilos por tonelada de cinzas e outros detritos são gerados, né, com a incineração de resíduos municipais sólidos. Em muitos países da Europa se usa a incineração de resíduos municipais, né? No Brasil a gente leva isso muito para catadores, esses catadores fazem seleção, mas lá existem muitos incineradores. Então a gente chega a produzir 340 quilos por tonelada de cinzas e outros detritos, né? Isso é um dado da International Ash Working Group. E filtros e lagoas de decantação geram, né, pós e lamas também, né, que podem ser reaproveitados, por exemplo, estações de tratamento de esgoto, de água, e o custo é elevado para o manuseio desse tratamento, né? O lodo produzido pelo tratamento de esgoto pode ser beneficiado como agregado, por exemplo. Existem vários trabalhos. A produção de materiais de construção, ela possui um significativo impacto ambiental, mas ao mesmo tempo, a indústria de construção pode ser uma grande absorvedora dos resíduos produzidos por ela. Então, a reciclagem de resíduos como materiais de construção permite, né, segundo a European Network of Building Research Institute, a redução do volume de extração de matérias-primas, reduzir a retirada de materiais nas jazidas, conservação de matérias-primas não renováveis, redução do consumo de energia, menores emissões de poluentes como CO2 e melhoria da saúde e segurança da população, né? Então isso tem tudo a ver com aquelas definições da construção sustentável. A construção civil consome aproximadamente 4,5% do consumo total de energia. E 84% desses 4,5% na fase de produção de materiais. Então, ela consome no mundo 4,5% do consumo total de energia no mundo. Entretanto, desses 4,5%, se a gente transforma ele para 100%, 84% é na fase de produção de materiais, né? E é por isso que a gente considera isso, né, desde a jazida, né, nos processos de avaliação quantitativa do ciclo de vida, né? Então a gente busca soluções para isso, né? E a fundamentação, a crise energética, por exemplo, de 1973, que foi a consequência imediata, crise econômica, na década de 70, que foi um efeito acelerador sobre a busca de aplicações de subprodutos de resíduos, e vários estudos de pesquisa foram conduzidos sobre as possibilidades relativas à utilização de resíduos de produtos como materiais de construção, isso falando especificamente de materiais de construção. E podem substituir matérias-primas naturais na fabricação de materiais de construção, componentes principais ou
diretamente secundária em certos materiais. A experiência internacional, em 1974, é importante colocar um pouco desse histórico, né? O Riley, a Reunião Internacional dos Laboratórios de Ensaios de Materiais em Paris, lança um questionário piloto destinado a explorar a intensidade da pesquisa e a expansão da aplicação concreta de resíduos na indústria de construção. Naquele cronograma que nós apresentamos anteriormente, já se falava ali desde a década de 60 dessa preocupação. Mas em 60, 70, na década de 70, já havia essa preocupação, principalmente com a crise do petróleo. Vocês devem estudar muito sobre a crise do petróleo e qual a influência que ela teve no desenvolvimento brasileiro naquela época. Existe um livro chamado Milagre Brasileiro que valeria a pena vocês lerem para sentirem como que o choque do petróleo afetou o desenvolvimento brasileiro nessa década. Em 1975, teve um simpósio organizado pelo Riley, né, cujo tema principal foi se o uso de resíduos pode contribuir para a conservação, né, dos materiais naturais, preservando o meio ambiente e poupando energia. 1975. E aí, a principal conclusão é que o êxito na utilização de tais materiais dependam que eles possam competir, né, economicamente com material natural que se pretende substituir, incluindo a contabilização dos custos de processo, transporte, é um fator absolutamente indispensável. Plena segurança de estabilidade e durabilidade ao longo da vida prevista da aplicação construtiva. Então, em 1976, a Organization for Economic Cooperation of Development, tem se falado muito no Brasil entrar nessa organização, o OCDE, na época, 20 membros, encomenda a seu grupo de pesquisa sobre estradas a preparação de um relatório sobre utilização de resíduos subprodutos na técnica de construção de estradas, publicado em 1977, e o estudo levava em consideração 3 questões importantes. A enumeração dos tipos de resíduos e subprodutos utilizados na técnica de construção de estradas, assim como a descrição das suas propriedades, a identificação dos mais interessantes e a descrição da utilização nos países membros da OCDE, isso tudo na década de 70, 80, hein, gente? E análise de sua utilização nobre, levando em conta a necessidade de reduzir a exploração de recursos naturais, a degradação do meio ambiente e o consumo de energia, incluindo aspectos econômicos, né? Resultados, quantidades, propriedades físicas, mecânicas, térmicas, quer dizer, estudar todas as propriedades dos materiais produzidos, né, com esses resíduos, que é o que nós fazemos hoje. Em 1977, a ASTM, American Society for Test Materials, em Michigan, lança a conferência de prática geotécnica para disposição de resíduos sólidos. Quem trabalha muito para essa área de utilização de resíduos na parte geotécnica, o professor Patrício Pires e a professora Jamila. E 50 trabalham nos campos das propriedades geotécnicas relacionadas com a utilização de resíduos, a aplicação de resíduos a dique, terraplanagem, aterros, problemas ambientais do uso de resíduos, estabilização e lodos de estações de tratamento. Então, tudo isso em 77 já estava sendo pensado e tratado. É muito importante, gente, que a gente tenha uma visão histórica do movimento, de como isso vem sendo pensado ao longo dos anos, né? Essas coisas não nasceram agora, né? Já vem nascendo desde 60 para cá. Né? Então é muito importante, né, essa ideia. E aí vem como é que
várias publicações, tá? Essas publicações que eu estou mostrando aqui estão, vamos dizer assim, não estão atualizadas todas, porque foi um slide que eu preparei e não atualizei, vamos dizer assim, né? Mas hoje a gente consegue pesquisar pelo portal Periódicos e tal. Você vê aí quantas ANTACs, né, que é a Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, que se dá através dos encontros nacionais de ambiente construído de 2 em 2 anos, isso se dá, todo ano tem, pela ANTAC, está aí até o link da ANTAC, o InfoAB também link. É muito importante citar esse trabalho aí do Gavame, Low Cost and Energy Saving Construction Materials, em 1984. Eu tinha acabado de entrar na universidade e ávido por essa área, e fui a esse congresso com 2 anos que eu estava na universidade, que eu entrei em 1982. Né? Existem também os outros proceedings, né, que são Procedures of the International Conference and the Environment Implications of Construction with Waste Materials, que desde 91, aí, de 3 em 3 anos, né, esses congressos vão sendo realizados, né, e publicados assuntos nas suas diferentes áreas de utilização de resíduos. Né. É mais para alertar vocês com esses slides dos congressos, né, que essas coisas acontecem no Brasil e no mundo. Né. Também, além dos WASCONs, né, que o último que eu coloquei aqui foi 2000, mas continuou 2003, 2006 até 2018, agora vai vir 2021. Existe aí até o de 2018 foi na Finlândia, um link, né, teria que atualizar. Voltando aqui aos IBRACONs, né, que eu não sei se gravou, que eu tive que parar momentaneamente a gravação. Desde 2001 até hoje, vocês encontrarão trabalhos nessa área de sustentabilidade em materiais, né? Também grandes fontes de pesquisa em termos de congresso. Existem inúmeras dissertações de mestrado, teses de doutorados, nos vários programas de pós-graduação brasileiros e no exterior sobre o assunto. Então, além do portal Periódicos, que tem só de engenharia mais de 5.000 revistas. Então, falta de referências e bibliografia não existe. Não é igual quando eu criei o mestrado, no ano de 1998, de engenharia civil, em que meus alunos tinham que sair de Vitória com embornal nas costas de ônibus para buscar bibliografia e tirar xerox em bibliotecas do Rio de Janeiro e São Paulo. E mais nada. Nós não tínhamos bibliografia disponível para fazer dissertações e teses. E o que é dissertação e tese sem estado da arte, sem estado do conhecimento, sem revisão bibliográfica? Não é nada, porque senão eu vou ficar reinventando a roda o tempo todo, achando que o que eu estou fazendo é o máximo. Né? Aí coloquei algumas revistas, como a revista do Ambiente Construído Brasileira, com seu link, o RIEM, que é a Revista de Estruturas e Materiais do IBRACON, o portal Periódicos, com uma quantidade imensa de periódicos importantes que publicam nessa área, né? Aí você Cement Concrete Research, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Journal of Clean Air Production, que é muito importante, International Journal Life Cycle Assessment Energy and Build and Environment, Waste Management, Construction Building Materials e por aí adiante, Journal of Engineer Builders, e alguns periódicos desses a gente tem publicado Cement and Concrete Composites. Então, alertando para vocês que um dos aferidores de pós-graduação, né, um dos aferidores de pós-graduação é a publicação. Ou publicação ou patente. Então, se vocês não publicarem, o programa não recebe qualificação, pode até ser descredenciado.
E o professor que está envolvido no programa com o aluno, se não tiver a pontuação necessária de publicação, ele é expulso do programa porque ele não tem produtividade suficiente. Então, o comprometimento de vocês com a publicação e desenvolvimento de novos produtos e tal é fundamental. Fazer mestrado e doutorado achando que só vai produzir um volume de dissertação e vai embora, é final de linha para todo mundo. Os critérios gerais de avaliação de resíduos para uso na construção civil, né, da OCDE. A quantidade disponível em um local ela deve ser suficientemente grande para justificar o desenvolvimento de sistemas de manuseio, processamento e transporte. A quantidade existente do resíduo e o sistema de produção que produz aquele resíduo deve ser altamente avaliado. As distâncias de transporte envolvidas devem ser competitivas com os materiais convencionais, mas tanto competitivas do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental, em termos de consumo de energia e emissão de CO2. O material não deve ser potencialmente nocivo durante a construção e, posteriormente, a sua incorporação em materiais de construção ou na estrutura. Bom, classificação e aproveitamento dos resíduos propostas internacionalmente pela OCDE. Eu não vou, apenas eu vou dizer que eu escrevi um capítulo, que é um capítulo que eu vou mandar para vocês, que é um capítulo do IBRACON, aonde eu classifico muitos resíduos de acordo com essa classificação que vocês estão vendo aqui, que são os resíduos e subprodutos de mineração, resíduos e subprodutos metalúrgicos, resíduos e subprodutos industriais, resíduos municipais e resíduos e subprodutos agrícolas e florestais. Mas é importante dizer para vocês que existem classificações muito mais extensas, classificação europeia de resíduos. Eu resolvi adotar essa classificação e no meu livro eu coloquei as várias aplicações desses resíduos como novos materiais, em que tipo de produtos eles têm sido aplicados. Mas, evidentemente, como o livro foi feito já em 2010, 2011, então isso tudo deveria ser muito atualizado. Existe uma quantidade de publicação imensa colocando todas as questões de aplicação de resíduos e subprodutos de mineração, resíduos e subprodutos metalúrgicos, resíduos e subprodutos industriais, resíduos municipais e resíduos e subprodutos agrícolas e florestais. Bom, e aí, na próxima aula, então, nós vamos falar um pouco sobre essa questão de pesquisa de reciclagem de resíduos com materiais de construção. Quer dizer, como fazer, como tem sido feito pesquisas nessa área, né? O que tem sido feito dessa área para que então a gente possa passar para começar a trabalhar com a metodologia de avaliação de ciclo de vida. Muito obrigado.